Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais um episódio da Jornada do Discípulo. E eu comprei essa versão aqui do livro, mas eu não estou falando somente sobre os tópicos do livro, né? Começou assim, mas eu não estou falando só sobre os tópicos do livro, né? Que é muito bom para a caminhada cristã, mas também agora, a partir de agora, eu quero vir trazer algumas experiências relacionadas a isso que o Senhor colocou no meu coração de compartilhar. E hoje vamos falar sobre quando o cristão, né, o personagem ali do livro, encontra o fiel, outra pessoa que já estava ali na jornada da caminhada cristã rumo à cidade celestial, né? E hoje o que eu quero falar com vocês é sobre a importância de sim fazer parte de uma igreja. E você vai entender o porquê. Então, bora lá para mais um episódio? Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou ler só um trechinho bem pequeno aqui do livro e aí a gente começa a aprender com o Senhor o que Ele quer de nós e o porquê é importante fazer parte de uma igreja. Sim, estou falando da instituição igreja. Aqui no livro fala assim, ó, só o trechinho bem pequeno que eu vou ler para vocês. Cristão seguiu seu caminho até chegar a uma pequena subida, que fora colocada ali de propósito, para que os peregrinos pudessem enxergar o que havia adiante. Ao subir, Cristão viu Fiel lá na frente e gritou: Ei, 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 esperem, para fazermos companhia um para o outro. Fiel olhou para trás e Cristão gritou novamente: Espere, espere, até eu alcançá-lo. Mas Fiel respondeu: Não, estou correndo perigo, pois o vingador de sangue está atrás de mim. Cristão ficou de alguma forma comovido e com toda a sua força correu atrás de Fiel e ultrapassou, de forma que o último se tornou o primeiro. Cristão riu com orgulho de si mesmo, porque tinha conseguido alcançar seu irmão. Mas, ao se descuidar, ele de repente tropeçou e caiu, e só conseguiu se levantar quando Fiel chegou para ajudá-lo. Esse aqui é um trechinho do livro O Peregrino, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu também gostaria já de começar, né? Vocês viram aí na capa do vídeo. Desigrejado não desenvolve raízes profundas. Porque agora essa parte eu já entro na experiência pessoal minha com o Senhor. E creio que o Senhor vai falar com você que está assistindo esse vídeo. Vai ser igual? Não, pode não ser. Mas o princípio é o mesmo. Sim, nós precisamos estar envolvidos com pessoas para poder desenvolver essas raízes profundas com Deus. Porque eu sempre disse assim, Deus, eu detesto esse sistema religioso. Eu não gosto de fazer parte disso. Eu tenho mesmo realmente que fazer parte de uma igreja, Deus. Uma igreja ali, instituição. Porque igreja normal somos nós, né? E eu ficava, Deus, eu realmente tenho que fazer parte de alguma igreja? Se for assim, então me apresenta alguma. E o Senhor me apresentou. E aí a gente começa a observar de novo, né? Com o nosso olhar humano. E eu, Deus, realmente eu preciso estar em alguma? E aí teve um dia que o Senhor falou algo comigo. Eu anotei aqui. Foi no mês de julho. Eu não anotei o ano. Creio que foi em 2023 ou 2024. E aí eu até anotei aqui, ó. Tá meio sujinho, né? Enraizada na igreja, que é quando é algo para me lembrar, eu anoto bem grande, para não esquecer. E o que o Senhor me falou nesse dia, né? Restituição exige posicionamento. Deus quer que estejamos enraizadas em uma igreja, pois pessoas aprendem a ser discípulos perfeitos com outras pessoas. E a sabedoria só é revelada
ao nos relacionarmos com as pessoas. A sabedoria nos transforma e nos coloca na posição da bênção de Deus. A dor amadurece aquele que é sábio. A dor amadurece aquele que é sábio, mas destrói o insensato. Adquirir sabedoria não é confortável. Foram essas coisas que eu anotei aqui. E tem muita gente ainda que não faz parte de uma instituição, de um grupo de célula, porque fala, ai não, as pessoas são todas hipócritas, que não sei o quê, e inventa um monte de desculpa para não fazer parte. Eu, inclusive, né? E aí, quando o Senhor me falou isso, eu falei, não, Deus, realmente eu quero ter raízes profundas no Senhor. E como também a gente viu aqui no livro, né, do peregrino, que ele encontra uma companhia para fazer caminhada durante a jornada. E ali, por um momento, ele começa a se achar demais, que passou ali, né, do fiel, e acaba caindo. E quem ajuda ele? O fiel, o companheiro, o irmão. Então, é por isso que isso é tão necessário na caminhada cristã. Porque, assim... Ô cachorra, misericórdia. Porque assim como ali no personagem do livro, e também como o Senhor me falou na minha própria vida, pela experiência pessoal, que nós precisamos estar unidos com pessoas. Se você não faz parte de uma instituição, então tem agora também surgido um movimento de instituições, igrejas online. Caso você ainda não tenha encontrado uma para você frequentar ali, tá ali, né, presencial, você pode fazer parte dessas igrejas, né, que ali você vai ter um direcionamento, você vai ser afiado através de outras pessoas vão te ajudar na caminhada, desde que seja um ministério online sério. Como, por exemplo, tem o ministério da missionária Daniele, que chama Missão Edificando Vidas. Depois você procura no Instagram. E também procura ela aqui no YouTube, Missionária Daniele Ribeiro. É um ministério online muito sério, confiável e cheio da presença de Deus, de direcionamento do Senhor. Então, é necessário que a gente se envolva com outras pessoas. A gente fala, ai, tem muito hipócrita que não sei o quê. Mas é o único lugar onde as pessoas que realmente estão buscando profundidade com o Senhor admitem que são pecadoras, que precisam mudar para melhor, que precisam evoluir. Quando a gente está num trabalho e tem muita gente hipócrita, a gente não sai do trabalho. Por quê? Porque a gente precisa do salário para se manter. E da mesma forma, não tem como a gente ser cristão, não tem como a gente ser discípulo de Cristo, se aperfeiçoar em Cristo, estando em casa sozinha. Realmente, pela minha experiência, o tempo que eu mais tive intimidade, profundidade com o Senhor, foi quando eu deixei uma instituição religiosa e passei a buscar o Senhor, porque eu tinha sede e fome pela presença. Porém, chegou esse ponto que o Senhor me falou que eu precisava desenvolver minhas raízes, que não adiantava ficar pulando de igreja em igreja e ficar ali com a raiz pequena, sem estar desenvolvendo em algum lugar. E eu fiz a oração e pedi para que o Senhor me apresentasse um lugar, e Ele me apresentou. E realmente, adquirir sabedoria não é fácil, é desconfortável. Você vê que as coisas não funcionam do jeito que você quer, que as pessoas não agem do jeito que você quer, no tempo que você quer. E nisso o Senhor está fazendo o quê? As suas raízes ter profundidade, na onde? Nele, em Jesus. E é muito importante nós termos raízes profundas em Jesus, para que as tempestades da vida não venham nos arrancar da presença dele. E é por isso que é importante nós estarmos nos relacionando e ter esse discernimento dessa importância. Porque aí você fala, mas no tempo de Jesus não tinha igreja. Eu vejo muitos comentários em alguns vídeos que eu assisto dizendo, não, meu relacionamento com Deus mudou realmente depois que eu parei de igreja, instituição.
Realmente, isso pode ser uma verdade. Mas e aí? Você vai ficar estacionado? Você vai ficar no raso? Porque ser um discípulo de Jesus é fazer o que Jesus faria, é amar como Jesus ama. E como você vai amar se você quer ficar isolado dentro de casa, afastado das pessoas? Se você tá se achando melhor que as pessoas não sabem de nada, que você sabe de tudo. O próprio Jesus ali reunido com os discípulos, eles eram uma igreja. Imagina então o discípulo, o João, fala assim: não, eu já aprendi com Jesus o suficiente, agora eu vou para dentro da minha casa, eu não quero saber de pessoas, eu não quero ter contato com pessoas, porque eu já tô bom o suficiente. É assim que você quer viver a sua vida? É assim que você acha que tem que ser a caminhada cristã? Independente do que você acha, a palavra de Deus fala, ó, quão bom e suave que os irmãos vivam em união. Aí você fala: não, mas na minha igreja é muita religiosidade, é muita gente hipócrita, é muita panelinha. Mas aí você tá lá por causa de Deus ou por causa das pessoas? E caso seja que você esteja em um lugar onde tem líderes tóxicos, realmente tem a panelinha, e a presença de Deus não esteja mais nesse lugar, aí é o momento de você orar e pedir o direcionamento pro Senhor, para poder ele te transplantar, para poder te plantar em um outro lugar, onde você vai poder desenvolver raízes saudáveis em Jesus. Porque você tendo raízes profundas e saudáveis em Jesus, você não vai somente receber, mas você também vai ser a igreja por onde você passar, até mesmo na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver. Porque esse é o objetivo de um discípulo, ser parecido com Cristo. E o objetivo de Cristo é o quê? Salvar almas. E como você vai se contentar em apenas receber e não transbordar? Então é por isso que a gente precisa ter essas raízes profundas no Senhor. Eu fiquei relutando, eu falei: Deus, nem eu gosto do sistema religioso, como que eu vou gravar um vídeo falando que é importante a pessoa ter sim uma congregação para frequentar? Como que eu vou fazer isso? Então o Senhor me disse: fala o que eu te falei, o que eu falei para você fazer na sua vida e o que você tem feito. Então é isso. O vídeo de hoje era sobre isso, sobre aprofundar as raízes em Cristo e como que a gente faz isso se relacionando com as pessoas. Porque ali, através de um testemunho numa célula, às vezes a gente está com um problema muito difícil que a gente não vê saída para resolver. E ali, dentro de uma célula, como já aconteceu comigo diversas vezes, uma outra pessoa tem coragem de contar o testemunho dela e aquilo serve de ponte para resolver o seu problema, aquela situação que você acha que está sem saída. Ou então você está muito desanimado e chega naquele lugar ou na igreja e um irmão te abraça assim, e você sente como se fosse o próprio Deus te abraçando. Isso é o corpo de Cristo em funcionamento. E se você faz parte do corpo de Cristo, se você realmente deseja viver tudo, a vida abundante que a palavra de Deus oferece, então você precisa estar inserido numa célula, numa igreja. Se você ainda não tiver, encontre um ministério online de confiança, que tem responsabilidade com a palavra, que seja bíblico, assim como o da missionária que eu indiquei, né, que é o que eu conheço. Mas faça isso por Jesus. Jesus ama pessoas e Jesus não quer trabalhar só na sua vida, Jesus quer trabalhar através da sua vida também. Então se disponha, independente se você acha, se você vê que as pessoas sabem menos que você, o Senhor também quer te ensinar humildade e submissão. É um princípio que o Senhor purifica o nosso coração para a presença dele habitar. Então não fique fugindo de igreja, de célula, das pessoas, porque nisso tudo ainda é capaz de você ter um chamado não somente para estar plantado em uma igreja, mas no futuro ser essa igreja que eu falei, né, no meio da sua casa, da sua família, e ainda o Senhor te usar para plantar uma
uma nova igreja, uma nova instituição bíblica, de acordo com a palavra, cheia da presença de Deus. Então não seja egoísta, se envolva com as pessoas e saiba que o Senhor está desenvolvendo as suas raízes durante a jornada, para que quando vier as tempestades você não seja arrancado da presença, mas você permaneça. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo de hoje, se inscreve, deixa o seu curtir, deixa o comentário se esse vídeo aqui falou com você. E se você conhece alguém que pode gostar também, já compartilha com essa pessoa. Um beijo, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe seu dia e a sua semana. E vamos sempre aprender juntos a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.